A série Round 6, ou Squid Game no original, vem sendo um dos assuntos mais falados dos últimos dias. A série sul-coreana conta a história de um grupo de pessoas completamente endividadas que participam de um jogo onde você sai milionário ou morto. O conteúdo estreou no catálogo da Netflix no dia 17 de setembro e já figura entre os mais vistos em vários países, incluindo, é claro, o Brasil. E sério, muita coisa já bombou na plataforma de streaming nos últimos anos, como Stranger Things e La Casa de Papel. Mas o sucesso de Round 6 pode ser completamente sem precedentes. Quer entender isso? Então vem com a gente que preparamos um vídeo de 10 curiosidades a respeito da produção. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações. Se você já fez isso e já deu aquela força aqui pra gente, então, bora pro vídeo. Durante a coletiva de imprensa de Round 6, o diretor Hwang Dong-woo revelou que escreveu o roteiro da série há 13 anos atrás, lá em 2008. Nesse ano, o diretor estava com muitas dívidas, assim como os 456 participantes de Round 6. Isso levou a pensar, se houvesse um jogo como esse, eu teria participado dele. O roteiro de Round 6 foi concluído em 2009. No entanto, foi difícil atrair investidores e atores, porque 12 anos atrás, o gênero e o enredo de Round 6 eram considerados brutais demais, fugindo muito do convencional. Porém, com mais de uma década modificando o entretenimento e a forma como o consumidor enxerga as produções, o roteiro, que antes era considerado bizarro e violento, agora recebia outros adjetivos dos estúdios: identificável e intrigante. Como resultado, Hwang começou a expandir o roteiro de Round 6 em 2019, e graças à Netflix, pudemos ver a visão do diretor ganhar vida. Se tivéssemos que escolher duas cores para definir Round 6, elas seriam o verde e o rosa. O diretor, Hwang Dong-woo, vestiu os participantes com roupas de ginástica verdes, pois isso o lembrava do que os alunos coreanos do ensino médio usavam quando ele era jovem. Para dar um bom contraste de cores, os soldados foram vestidos de rosa choque, que é a cor diretamente oposta ao verde na roda de cores. O resultado não é apenas visualmente atraente, mas também deixa claro que os dois grupos estão em times opostos. Curiosamente, o rosa é usado para provocar medo em Round 6. Além dos uniformes rosa dos soldados, o corredor entre o dormitório e a arena de jogo também é rosa. Além disso, vestir os participantes e soldados com uniformes da mesma cor apaga simbolicamente sua individualidade e identidade. Outra coisa que adiciona a esse elemento de anonimato é o uso de números em vez de nomes. Ao chamar os participantes e soldados por seus números designados, isso significa que o sistema rouba a sua identidade. Em um formigueiro, as formigas seguem uma estrutura onde suas funções e atribuições são claramente delineadas. No entanto, do lado de fora, as formigas parecem indistinguíveis umas das outras. Hwang disse ter se inspirado nisso ao projetar os uniformes dos soldados. Embora todos os soldados usem as mesmas roupas, as formas desenhadas nas máscaras são diferentes. Alguns têm um círculo desenhado em suas máscaras, enquanto outros têm um triângulo ou um quadrado. O círculo representa os trabalhadores, o triângulo representa os soldados e o quadrado representa os gerentes. No Round 6, trabalhadores, soldados e gerentes apenas realizam suas próprias tarefas e nada mais. Caso contrário, eles seriam mortos a tiros. No início, haviam muitos leitos cobrindo as paredes do dormitório, mas à medida que mais participantes foram morrendo, o número de leitos ia diminuindo. Escondidas atrás das camas estavam pinturas que mostravam os jogos que seriam realizados. Com apenas 3 participantes e 3 camas restantes no episódio 8, as pinturas nas paredes do dormitório tornaram-se aparentes. Esse detalhe de design do cenário impressionou muitos espectadores. À primeira vista, essas pinturas se assemelham a ilustrações de um livro infantil, o que tornava fácil descartá-las sem pensar muito. No entanto, as pinturas nas paredes do dormitório foram, na verdade, pistas importantes que poderiam ter ajudado os participantes a vencer. Talvez o jogador 111 devesse ter apreciado o ambiente um pouco melhor. No episódio 1, uma tomada de cima para baixo das escadas coloridas e desorientadoras impressionou os espectadores e criou uma atmosfera inquietante. O diretor revelou que foi inspirado por uma impressão litográfica do artista holandês M.C. Escher. A impressão litográfica é uma das mais famosas de Escher, intitulada Relatividade, e ilustra um mundo onde as leis da gravidade são diferentes do mundo real. Em Relatividade, há um total de 7 escadas dispostas de uma maneira estonteante,
Isso é semelhante ao projeto de escada complexa e os corredores labirínticos do Round 6. No início de Round 6, havia um total de 456 participantes no jogo, e esses participantes foram todos interpretados por atores reais. Sério, não tem nada de computação gráfica ali. Hwang foi inflexível em minimizar o uso de CG, o que significa que a maioria dos cenários foi criada e construída de forma prática. Lee Young-jae, o ator veterano que interpretou Ji-hoon em Round 6, ficou surpreso quando viu como os cenários eram em grande escala na vida real. Ao construir cenários enormes e filmar com pessoas reais, o diretor garantiu que o drama fosse retratado da maneira mais realista. O elenco pôde interagir com os sets físicos e dar uma atuação autêntica. Muitas vezes, dramas com cenas violentas contam com uma trilha sonora dramática para aumentar a tensão. Mas Jung Ja-il, o diretor de música de Round 6, usou uma música suave para transmitir conforto em um mundo de jogos terríveis. Você deve ter reconhecido algumas das músicas usadas na série, como Fly Me to the Moon, de Sinatra, e The Blue Danube, de Johann Strauss. Embora a música em si seja calmante, ela fornece um contraste chocante contra o mundo de sangue, brutalidade e morte em Round 6. A maneira como as músicas conhecidas são manipuladas para incitar o terror é semelhante à maneira como os divertidos jogos infantis foram distorcidos para provocar a morte. Além disso, instrumentos familiares, como o gravador, foram usados na música do jogo. Portanto, o contraste entre a realidade implacável e a música sentimental não apenas provoca inquietação, mas também retrata a agitação das emoções dos personagens enquanto eles se envolvem em jogos de vida ou morte. Em coreano, o nome de Oh Il-nan significa literalmente Homem Número 1. O nome dele está ligado ao seu número designado, 001. Essa poderia ter sido a maneira do diretor de pronunciar o cérebro do Round 6. Oh Il-nan não é apenas o primeiro participante do Round 6, mas também ocupa o primeiro lugar em termos de riqueza e poder. Outra dica é mostrada no primeiro episódio da série. Se você olhar de perto, Oh Il-nan não foi detectado pela garota animatrônica no jogo Luz Vermelha, Luz Verde. Você pode ver como ele não estava delineado em verde quando a garota animatrônica examina a multidão. Claro que com tanto sucesso e chamando uma atenção tão grande, Round 6 não ficaria longe de algumas polêmicas. E a maior delas diz que a história sul-coreana tem algumas similaridades com o filme japonês As the Gods Will, de 2014, do renomado diretor Takashi Miike. As semelhanças começam nas premissas de cada obra. O filme acompanha um grupo de estudantes de ensino médio forçados a participar de um jogo infantil que pune com a morte quem perder. Já a série da Netflix mostra pessoas falidas e desesperadas por dinheiro em um jogo que se baseia em brincadeiras infantis mortais para afunilar os seus participantes. Além disso, fãs do diretor japonês apontaram diversas semelhanças entre os elementos visuais em cada obra. No entanto, o diretor Hwang Dong-hyuk não se abalou com as acusações de plágio, dizendo que desenvolveu a história de Round 6 entre 2008 e 2009, muito antes da estreia do filme de Takashi Miike. Durante uma palestra na Code Conference em Beverly Hills, Ted Sarandos, o chefe de programação da Netflix, confirmou o sucesso de Round 6. Ele afirma que, caso os números de suas primeiras semanas se mantenham firmes, a produção sul-coreana pode se tornar o maior sucesso de toda a história da plataforma. A Netflix mede o sucesso de suas produções de acordo com o número de acesso em diferentes contas. Quanto mais diferentes assinaturas acompanharem o conteúdo, maior é o número divulgado. Atualmente, a série original mais vista da plataforma é Bridgerton, que teve em sua primeira temporada 82 milhões de espectadores. É esperado que Round 6 supere esse número em breve. Apesar do sucesso, o diretor Hwang Dong-hyuk falou em entrevista para a Variety que não tem intenção de continuar com a produção em uma segunda temporada. Ele declarou que não esperava um sucesso tão grande e que uma continuação soa cansativo. No entanto, embora pareça pouco provável que aconteça uma segunda temporada de Round 6, com base na declaração do diretor, eu acho meio difícil que a Netflix fique quieta diante de tanto sucesso. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram. Se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui todo